Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Curtem, comentem, compartilhem, se inscreva. Esteja conosco nas segundas-feiras às 20 horas no nosso Evangelho, às terças-feiras às 19h30 no Evangelho Presencial em nossa casa e a irradiação às 20h30. Estejam todos muito convidados para participar conosco. Também da nossa Reforma Íntima, aos sábados das 15 às 17 horas. Segue o nosso endereço, aqueles que querem ir de forma presencial, nosso telefone de contato para qualquer dúvida, e segue também o nosso QR Code, aqueles que querem nos auxiliar, contribuindo financeiramente para nossa casa. Toda ajuda é bastante valiosa e ajuda bastante. Pai de amor e de bondade, querido Mestre Jesus, pedimos o auxílio dos nossos benfeitores, dos benfeitores responsáveis por essa atividade do Evangelho no Lar, do nosso Centro Espírita, Ceareiros do Bem, para conosco estarem auxiliando-nos com a intuição, a inspiração, para que consigamos melhor compreender a lição e utilizá-la na nossa existência, no nosso aprimoramento moral e espiritual. Pedimos também para que estejam conosco, convide a todos os nossos irmãos que de forma direta ou indiretamente estejam ligados a nós e ao nosso lar, para conosco estarem realizando este Evangelho em seu próprio benefício. Que assim seja. A nossa lição hoje é a lição de número 31, a lenda do dinheiro. Conta-se que no princípio do mundo, o Senhor entrou em dificuldade no desenvolvimento da obra terrestre, porque os homens se entregavam a excessivo repouso. Ninguém se animava a trabalhar. Terra solta amontoava-se aqui e ali. Minerais variados estendiam-se ao léu. As águas estagnadas apareciam em toda parte. O divino organizador pretendia erguer lares e templos, educandários e abrigos diversos. Mas, com que braços? Os homens e as mulheres da terra, convidados ao suor da edificação por amor, respondiam: para quê? E comiam frutos silvestres, perseguiam animais para devorá-los e dormiam sob as grandes árvores. Após refletir muito, o celeste governador criou o dinheiro, adivinhando que as criaturas presas da ignorância, se não sabiam agir por amor, operariam por ambição. E assim aconteceu. Tão logo surgiu o dinheiro, a comunidade fragmentou-se em pequenas e grandes facções, incentivando-se a produção de benefícios gerais e de valores imaginativos. Apareceram candidatos a toda espécie de serviço. O primeiro deles pediu ao Senhor permissão para fundar uma grande olaria. Outro requereu meios de pesquisar os minerais pesados, de maneira a transformá-los em utensílios. Certo trabalhador suplicou recursos para aproveitamento de grandes áreas na exploração de cereais. Outro ainda implorou empréstimo para produzir fios, de modo a colaborar no aperfeiçoamento do vestuário. Servidores de várias procedências vieram e solicitaram auxílio financeiro destinado à criação de remédios. O Senhor a todos atendeu com alegria. Em breve, olarias e lavouras, teares rústicos e oficinas rudimentares se improvisaram aqui e acolá, desenvolvendo progresso amplo na inteligência e nas coisas. Os homens ansiosos procuravam o dinheiro, a fim de se tornarem mais destacados e poderosos entre si. Trabalhavam sem descanso, produziram tijolos, instrumentos agrícolas, máquinas, fios, óleos, alimentos abundantes, agasalhos, calçados e inúmeras invenções de conforto. E assim a terra menos proveitosa foi removida, as pedras aproveitadas e os rios canalizados convenientemente para irrigação.
Os frutos foram guardados em conservas preciosas. Estradas foram traçadas de norte a sul, de leste a oeste, e as águas receberam as primeiras embarcações. Toda a gente perseguia o dinheiro e guerreava pela posse dele. Vendo então o Senhor que os homens produziam vantagem e propriedade no ânsia da posse, considerou satisfeito: meus filhos da terra não puderam servir por amor, em vista da deficiência que por enquanto lhes assinala a posição. Todavia, o dinheiro estabelecera benéficas competições entre eles, em benefício da obra geral. Reterão provisoriamente os recursos que me pertencem, e com a sensação da propriedade, improvisarão todos os produtos e materiais de que o aprimoramento do mundo necessita. Esta é a lei de empréstimo, que permanecerá assentada no céu. Cederei possibilidade a quantos mo pedirem, de acordo com as exigências do aproveitamento comum. Todavia, cada beneficiário apresentar-me-á a conta do que houver despendido, porque a morte produzi-los-á um a minha presença. Este decreto divino funcionará para cada pessoa em particular, até que meus filhos individualmente aprendam a servir por amor à felicidade geral, livres do grilhão que a posse institui. Desde então, a maioria das criaturas passou a trabalhar por dedicação ao dinheiro, que é de propriedade exclusiva do Senhor, da aplicação do qual cada homem e cada mulher prestarão contas mais tarde. Essa lição é muito interessante, a lenda do dinheiro. Neil Lúcio quis nos mostrar uma retrospectiva de como o dinheiro teve início, qual a sua finalidade. E aqui ele é bem claro em relatar para nós que o dinheiro tem a sua finalidade. O dinheiro tem a sua finalidade útil. Ele nos serve para que a gente consiga uma qualidade de vida melhor, para que a gente tenha condições de nos manter no planeta. Ele nos possibilita o desenvolvimento da inteligência. É no trabalho que a gente desenvolve a inteligência, a ciência a gente desenvolve pelo trabalho, nos dá conforto. Olha quantas coisas nós hoje temos que foi a ciência que nos possibilitou. Nós temos casa, roupa, telefone, tecnologia, tantas coisas a gente tem que a gente olha e vê nos primórdios da humanidade o quão precário era, quando nós iniciamos nesse planeta. Não havia praticamente nada. E essa história nos relata de uma forma poética o início da nossa humanidade. Mas qual é o objetivo principal dela? Mostrar-nos que trabalhar é essencial. Trabalho que é diferente de emprego. Trabalhar nos possibilita o desenvolvimento da inteligência e o desenvolvimento também material do nosso planeta. É um progresso, está alinhado com a lei do progresso. Mas aqui ele nos coloca que foi-nos concedido esse empréstimo, porque tudo vem de Deus, todos os bens são concessões entregue a nós, mas pertence a Deus. Foi dado para um objetivo geral. Por isso, todos nós teremos que prestar conta de tudo que Deus nos possibilitou. E tudo é tudo mesmo. A gente vai prestar conta de tudo que foi nos possibilitado
para que estarmos e o que nós fizemos com isso. Inclusive nosso salário, aquilo que a gente recebe, que a gente fala, é meu, eu trabalho, é meu e eu faço o que eu quiser. Tudo bem, nós podemos fazer o que quiser, mas como disse aqui, a gente vai prestar contas em algum momento ou outro disso. Se eu trabalhei excessivamente para adquirir esse dinheiro e que não era necessário tanto só para mim, se eu fui bastante avarento a ponto de nem sequer cuidar de mim e do meu corpo para conquistar mais propriedades, cada um de nós vai prestar contas, então, um a um, como ele fala aqui, no momento do nosso desencarne, a nossa consciência vai fazer com que a gente preste contas de tudo que a gente recebeu. Por isso que a gente tem que ter responsabilidade, inclusive com o nosso salário. Não gastar ele de forma desnecessária, de forma esbanjando coisas que não necessita, principalmente quando esse não necessita, trabalho demais para gastar mais em coisas que não me oferecem vantagens espirituais e podem prejudicar o meu corpo. E o objetivo final, então, do trabalho vai ser aprender a servir a Deus sem nos tornar para isso escravos do dinheiro. O dinheiro, nós nos utilizamos dele. Ele nos serve e não nós servimos a ele. Ainda há no mundo muitos que servem ao dinheiro. É compreensível, como ele colocou aqui, pela ânsia do poder, da ambição, de querer mais, de querer tornar-se mais importante, mais especial. Às vezes a gente se disputa nessa ânsia de querer ganhar mais, mas que no final tudo isso é para um único objetivo, como tudo na vida, o nosso desenvolvimento espiritual, a nossa evolução. E o dinheiro também não está fora disso. E nós teremos então que aprender a servir não mais pelo dinheiro, pela conquista das posses, mas pelas conquistas espirituais, servir por amor, já que tudo foi nos concedido, já que pela nossa imaturidade espiritual, nós não tínhamos condições de compreender essa necessidade do serviço, essa necessidade de servir. Nós então fomos compelidos a aprender através do dinheiro, de conquistas materiais, a necessidade de conquistar algo espiritual dentro de nós. Mas quando esse objetivo já tiver concluído, o dinheiro ter cumprido a sua finalidade, que é fazer com que nós então aprendamos a servir e depois aprendamos a servir por amor. E a caridade é esse instrumento que a gente exercita esse servir por amor, porque como já vemos conversando a respeito da caridade, ela não necessita de recurso financeiro para que eu faça. Aliás, quando eu utilizo muitas vezes de dinheiro, é mais uma solidariedade do que uma caridade. E a caridade é essa oportunidade que a gente dar de nós para Deus, o nosso trabalho. E como nós falamos no evangelho passado, um sorriso, um abraço, um aconchego, isso é caridade que a gente pode dar para todos de forma gratuita. Esse é o objetivo final para que nós então progridamos, não mais imbuídos em querer
tudo para nós, no nosso egocentrismo, e querermos apenas recursos materiais e ter mais e deixar os outros com menos, mas sim aprender a servir para aprendermos a ser úteis aos nossos irmãos e servir de forma coletiva, e isso então vai fazer com que nós não precisemos mais do dinheiro, mas nós nos auxiliemos mutuamente, cada um naquilo que tem possibilidade de auxiliar, se utilizando da sua inteligência. Vamos então ficar com essa reflexão, que o dinheiro nos serve, mas nós não somos servos do dinheiro. E que nós podemos aprender a servir também de forma gratuita, que são as nossas propriedades espirituais, através da caridade, nos locais religiosos, onde quer que nós estejamos. Vamos fechar os nossos olhos para a nossa oração. Mestre Jesus, irmão, amigo de todas as horas, nós te agradecemos pela oportunidade de mais um Evangelho em nosso lar. Pedimos para que os benfeitores, amigos, vá até os lares que nos ouvem, realize a limpeza psíquica nesses lares, fluidificando as águas, realizando a limpeza psíquica em nossos irmãos, auxiliando também a todos os reinos que lá se encontram. O reino vegetal, todas as plantas, o reino animal através dos animais de estimação e a todos os moradores desses lares. E pedimos também aos nossos irmãos do mundo espiritual para que sejam encaminhados aos locais que lhes são próprios, as colônias, os hospitais, para serem amparados, auxiliados, socorridos, esclarecidos. E agradecemos, Pai, a todos os nossos irmãos que aqui estiveram na realização desse Evangelho, os nossos espíritos familiares, e pedimos também para que esta luz que se acende em nosso lar também possa se estender a todos os lares que necessitam de paz, de tranquilidade, de equilíbrio, que necessitam de Ti. Os locais de conflito, de guerra, de desequilíbrio, as pessoas desesperançadas, pedimos por elas, pedimos por essas famílias também, para que as energias disponibilizadas no momento do Evangelho também possam alcançá-las. Agradecemos imensamente pela oportunidade do Evangelho, que assim seja. Eu desejo uma excelente noite a todos, uma semana maravilhosa, de muita paz, de muito amor e também de muitas oportunidades para exercitar a nossa lição de hoje. Um grande abraço, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá!